Olá, esse é o primeiro vídeo deste canal que vai falar sobre transtornos funcionais em neurologia, né, também conhecido como transtornos conversivos em psiquiatria ou histeria de conversão para a psicanálise. É o mesmo transtorno. E aqui nesse canal a gente vai falar sobre a possibilidade de tratamento, como ele pode ser feito. Ao longo de todo esse canal a gente vai fazer vídeos sobre esse tema. Meu nome é Carmen Zapata, sou psicóloga pela UFRJ, com formação psicanalítica pela SPRJ, Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Eu sou doutora Adriana Fischmann, tenho mestrado e doutorado pela UFRJ e trabalho com esse tema, transtornos funcionais em neurologia ou transtornos conversivos, há cerca de 15 anos. Como disse a doutora Carmen, o canal ele é voltado para a possibilidade de tratamento desses transtornos, pois já que esses transtornos são muito pouco discutidos no nosso meio pelos neurologistas, pelos psiquiatras e pelos psicanalistas, muitas pessoas acham que não existe tratamento para estes pacientes. Por isso a gente criou este canal. Tá, então a gente vai começar falando sobre o que são os transtornos funcionais. Então, os transtornos funcionais em neurologia são pacientes, né? Os pacientes que têm transtornos funcionais em neurologia, eles apresentam sinais e sintomas na área motora, sensitiva, sensorial, voluntária, que são sintomas muito semelhantes a quadros neurológicos. Portanto, sendo muito semelhantes a doenças neurológicas, eles procuram o atendimento do neurologista. Quando o neurologista faz a sua avaliação, principalmente a anamnese e o exame neurológico muito bem feito, ele encontra que incongruências e inconsistências, mostrando que esses sintomas, esses sinais e sintomas não são neurológicos e provavelmente são secundários a conflitos psíquicos inconscientes que são expressos através de sintomas aparentemente neurológicos. Os psiquiatras conhecem os transtornos funcionais em neurologia através do nome transtornos conversivos, porque a principal classificação psiquiátrica, o DSM, conhecido no nosso meio, até a sua última versão, DSM-5, chama os transtornos funcionais de transtornos conversivos. Então, agora a gente gostaria de falar se existe tratamento. Existe tratamento para esse tipo de paciente com esse tipo de transtorno? Esse paciente, a primeira coisa que precisa ser feita, apesar desses transtornos estarem nas classificações psiquiátricas, né, dentro do Código Internacional de Doenças, o CID, até a sua última versão, CID-11, e também no DSM-5, esses transtornos estão dentro das classificações psiquiátricas, né, no CID e no DSM-5. Porém, quem faz o diagnóstico, o responsável pelo diagnóstico, não é o psiquiatra. Ele é um dos responsáveis pelo tratamento. Quem faz o diagnóstico é o neurologista, porque ele tem as ferramentas da anamnese do exame neurológico para perceber que aquele transtorno é funcional ou conversivo. O psiquiatra não tem essa possibilidade. Então, antes de falar de tratamento, o que estou repetindo a importância do neurologista para o diagnóstico desses transtornos. Então, qualquer instituição que se proponha a tratar esses pacientes precisa da presença de neurologista interessado no assunto para fazer o diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, aí sim o neurologista
vai passar para o psiquiatra para que se inicie o tratamento. E o tratamento tem que ser multiprofissional, pois tem que ter o neurologista, pois ele tem função não somente de fazer o diagnóstico, mas ele tem outras funções que falaremos nos próximos vídeos, outras funções terapêuticas também. Então, numa instituição que trabalha com isso, a presença do neurologista é fundamental, o psiquiatra, para fazer o diagnóstico de base. Qual é o diagnóstico psiquiátrico de base desses sintomas conversivos? De que tipos podem ser os diagnósticos de base? O diagnóstico pode ser somente transtorno conversivo principal. Esse sintoma conversivo ou funcional pode ser o que acontece na maioria das vezes, um sintoma de um transtorno de estresse pós-traumático, principalmente o transtorno de estresse pós-traumático complexo, que também será falado sobre ele em outros vídeos. Esses são os principais. Pode ser um transtorno depressivo, um transtorno de pânico, um transtorno bipolar ou qualquer outro diagnóstico psiquiátrico. Então, se o psiquiatra faz o diagnóstico de base, ele consegue tratar farmacologicamente melhor esse paciente, já que não existe um fármaco específico para tratar o sintoma conversivo funcional em si. Ele vai tratar o diagnóstico de base. E a importância também na equipe multiprofissional da presença do psicanalista para tratar os conflitos psíquicos inconscientes que estão se apresentando através dos sintomas funcionais /conversivos. E também é importante que haja nesta equipe fisioterapeutas que possam ajudar pacientes, principalmente cujo transtorno conversivo se aparece através de paralisias, né? Fica, por exemplo, uma paralisia nas duas pernas, uma paresia conversiva. Então, o fisioterapeuta vai trabalhar para que o paciente melhore a sua mobilidade, enquanto o psiquiatra e o psicanalista estão também trabalhando. Então, resumindo, os transtornos funcionais ou transtornos conversivos, também conhecido na psicanálise por histeria de conversão, são pouco falados, pouco estudados no Brasil, no nosso meio. Então, daí a importância do nosso canal. E nós vamos falar sobre eles, vamos mostrar a importância da equipe multiprofissional, os seus diagnósticos e os tratamentos que nós temos disponíveis para esses pacientes. Que tem apresentado grande melhora, né? Nesse tempo todo de trabalho, né? A gente tem visto muita melhora no quadro dos pacientes, com melhora de qualidade de vida, de possibilidade de engajamento social e mesmo dos sintomas que eles são apresentados, né? Exatamente. O que a doutora Carmen falou é muito importante, porque como não há equipes no nosso meio interessadas no tratamento dos transtornos funcionais, os neurologistas, em geral, eles têm a crença de que quando eles fazem o diagnóstico de transtorno funcional, eles já têm certeza que não há melhora para esses pacientes. E não é verdade. E porque tem poucos psiquiatras e psicanalistas interessados em atender, e fisioterapeutas também. Por isso, eles até ficam muito desanimados por causa disso. O que a gente quer mostrar é o contrário. Existe tratamento e a gente tem atendido esses pacientes e vem melhorando bastante. E isso é muito importante. E o psicanalista, muitos psicanalistas acreditam
que o que eles chamam, então, de histeria de conversão, que é o mesmo quadro, atualmente eles acreditam que não existe mais, que a histeria de conversão só existia no século XIX, porque Freud começou o seu trabalho, começou os seus escritos a partir da histeria de conversão. E a maioria dos psicanalistas acham até hoje que os pacientes não adoecem mais através da histeria de conversão, que eles só adoeciam dessa forma na era vitoriana, na era em que Freud viveu. O que não é verdade. Esses pacientes, por estarem sendo pouco atendidos, eles estão dentro da neurologia, a maioria deles, porque eles vão procurar um neurologista. Como eu já disse antes, a manifestação, a expressão clínica é aparentemente neurológica. Então, acaba não chegando ao psicanalista e eles acreditam que esse é uma doença, um transtorno somente da era vitoriana, que esse transtorno se transformou em outros quadros no mundo atual, o que não é verdade. E também vamos mostrar casos nesse vídeo, nesse canal, mostrando casos atuais de transtornos conversivos. Então, muito obrigada. Até os próximos vídeos. Muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente responde.